A paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica. Hoje com a lição de número 7, o Senhor peleja pelo seu povo. O textuário diz assim: Deus é Espírito e importa que os que adoram o adorem em Espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. E a verdade aplicada diz assim: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. O objetivo da lição é mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a busca pela perfeita adoração e apresentar o verdadeiro valor da adoração. Nosso texto de referência vai estar em 2 Crônicas, capítulo 17. 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 2, 3, 4, 5 e 6. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e buscou aos Baalins. Antes buscou a Deus, o seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Nós iremos aqui hoje falar sobre Josafá, né? E falar bastante também sobre adoração, verdadeira adoração a Deus. Então é importante que os irmãos tenham aí em mãos a Bíblia e tenham em mente também o livro de 2 Crônicas, do capítulo 17 até o capítulo 20. Leiam o capítulo 17 até o versículo 20 para entender, para absorver melhor tudo que eu vou falar aqui. Eu vou fazer um resumo, da história de Josafá, é claro, para facilitar a compreensão, mas para que você consiga absorver mais detalhes, é importante fazer a leitura completa do capítulo 17 até o capítulo 20 de 2 Crônicas. O contexto histórico dessa lição vai se passar ali entre 872 a.C. e 848 a.C. Era um tempo em que a nação de Israel estava dividida em dois reinos, O povo de Deus estava dividido em dois reinos, Judá, ao sul, e Israel, Então eram 10 tribos em Israel, 2 tribos Judá. Um rei chamado Asa, teve um filho, chamado Josafá. E é sobre Josafá que nós iremos falar. Josafá assume o trono aos 35 anos de idade, E com Josafá nós iremos aprender aqui o sentido da verdadeira adoração. O nome Josafá significa, de acordo com o nosso tópico 1.1, Jeová tem julgado. Então é sobre Josafá que nós iremos discorrer nessa lição. A introdução diz assim: Deus nos criou para que o adoremos. Então nessa lição veremos que o rei Josafá entendia bem este princípio. Por adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor do seu povo. O tópico 1.1, diz que o nome Josafá significa Jeová tem julgado, como eu já falei, que ele também assumiu o trono aos 35 anos de idade, de acordo ali com 2 Crônicas 17, do 3 e o 4, 1 Reis 22, 42. Então, de um lado, nós tínhamos ali Israel, que era o rei Acabe, que fazia coisas que não agradavam a Deus, e de um outro lado nós tínhamos ali Josafá, em Judá. E Judá, logo no início do seu reinado, ele já agradou a Deus, Ele mandou tirar todos os postes ídolos,
Adoração a idolatrias, adoração a outros deuses, essas coisas ele já mandou tirar tudo. Ele juntou os sacerdotes e enviou eles às cidades e começou a ensinar, né, a palavra de Deus a todas as pessoas ali das cidades. E o comentário da nossa revista diz que quando um homem, né, que é a imagem e semelhança de Deus, se prostra diante de uma imagem, né, para adorar, para fazer adoração, isso diz que falta conhecimento espiritual, tá? Então, por isso é que precisamos adorar ao Criador e não a criatura. O nosso tópico 1.2, ele diz assim: seja bom, mas não seja tolo. Olha só que interessante o que o tópico 1.2 traz para nós. Ele diz que Josafá era um homem temente a Deus, né? É um homem que adorava a Deus, né? Fez tantas coisas ali que agradou a Deus, mas ele descuidou para uma coisa. Ele fez aliança com pessoas erradas, né? Em uma época que a guerra, né, estava, vamos dizer assim, no auge, né? Eles conquistavam cidades, aquelas cidades passavam a pagar impostos para eles. Geralmente um reino subjugava o outro, né, e virava dono daquele reino. Então Josafá pensou em fortalecer de repente, né, o seu reino, pensou em ter mais segurança e fez aliança com pessoas erradas. E uma dessas alianças foi com o rei de Israel, o rei Acabe, né, que era um rei que não agradava a Deus em suas atitudes. E sendo assim, Josafá vai até o reino de Israel, né, o rei Acabe prepara lá um banquete para eles, mata muitos novilhos, faz uma festa, e logo após o rei Acabe convida ele a invadir, convida Josafá a subjugar um outro reino, e Josafá aceita, né? Aceita, apesar do profeta ter dado ali para ele uma exortação, né? Apesar do profeta, o profeta de Deus ter dito que aquilo não era uma coisa boa de se fazer. Então é por isso que é importante ali, irmãos, vocês terem em mente a leitura do versículo do capítulo 17 de 2 Crônicas, para vocês poderem entender melhor o contexto, tá bom? Então, Josafá acaba desagradando a Deus quando ele faz a aliança com o rei Acabe. Então, o que eu quero trazer para nós aqui nessa primeira parte, né, nesse primeiro vídeo? Com quem nós estamos fazendo alianças, né, no período de dificuldade, no período de pandemia aí que nós estamos passando, um período aí que as coisas estão cada dia piores, né, pelo Brasil. Nós, às vezes, por um pouco de segurança, nós estamos fazendo aliança com pessoas erradas, né? Por uma condição melhor financeira, estamos fazendo alianças com pessoas erradas, fazendo coisas que desagradam a Deus. Então é importante nós refletirmos sobre isso, para a gente não incorrer também neste erro que Josafá incorreu, né? De ter feito aliança com o rei Acabe, e sendo assim ele quase, né, por um pouco ele não morre nesta guerra, né? O rei Acabe inclusive morreu nesta guerra, mas Deus livrou Josafá. Então por um triz, por muito pouco, né, então alianças que não agradam a Deus, né? Devemos estar atentos, irmãos, para não fazer alianças que desagradam a Deus, assim como fez ali Josafá. Mas nós vamos, no discorrer dessa lição, nós vamos ver que Deus abençoou grandemente Josafá ainda. Deus usou ali, irmãos, os profetas, né, o profeta Jeú, para falar com Josafá e repreender ele, né? Repreender. Então Deus usa pessoas para nos abrir os olhos, para nos repreender, para nos avisar que aquilo que nós estamos fazendo não agrada a Deus, né? Então, olha o que diz aqui, ó. O ato de repreender significa admoestar, denunciar uma conduta errada ou chamar a correção. Então, Deus usa a repreensão como recurso para apontar os nossos erros.
Então o sábio persiste na importância da repreensão e na disciplina. É preciso entender que Deus nos repreende porque nos ama. Uma vez sendo pecadores, nossa condição natural é de estarmos afastados do caminho do Senhor. Então Deus ele nos repreende porque Ele nos ama. Ele quer o melhor para cada um de nós. Então quando Josafá assume ali o trono de Judá, ele buscou fazer o que era reto, né, aos olhos do Senhor. Contudo, a ingenuidade de Josafá retirou do centro da vontade de Deus. Agora nós vamos ver no tópico 2, né, não ande fora da vontade de Deus. Nós vamos ver como que ficou agora que Josafá fez aliança com pessoas erradas e desagradou a Deus. Vamos lá para o tópico 2.